Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre o histórico da educação física escolar no Brasil. Nós paramos ali na década de 80 com as novas abordagens que surgem na educação física escolar. Então, é isso que a gente vai continuar falando hoje. Então, segundo Azevedo e Chigunov, eles classificam essas abordagens em abordagens preditivas, que concebem uma nova concepção de educação física, definem princípios norteadores de uma nova proposta. Então, são propostas novas. E as não preditivas, que abordam a educação física sem estabelecer parâmetros, princípios norteadores e metodologias para o seu ensino. Então, nas abordagens preditivas, eles apresentam realmente um norte para o professor, com metodologias, com abordagens que serão feitas. Então, eles especificam de que maneira será essa educação física, né? Como ela vai ser executada. Já nas abordagens não preditivas, eles apresentam uma ideia, um ideal, porém, eles não apresentam princípios norteadores e metodologias específicas. Nessas abordagens, eles vão dar um ideal de educação física e a liberdade para que o professor interprete e planeje suas aulas em cima daquela ideia. Então, dentre as abordagens preditivas, nós podemos citar a aula aberta, a desenvolvimentista, a construtivista, a crítico-superadora, e a saúde renovada, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas abordagens. Então, a abordagem da aula aberta, ela é da década de 80, né, dos anos 80, e tem como principais autores o Hildenbrand e o Ledin, os quais consideram a possibilidade da codecisão dos alunos em relação ao planejamento, aos objetivos, conteúdos, forma de transmissão e comunicação de ensino, fundamentando-se na história de vida e na construção biográfica e esportiva dos educandos. Então, nessa concepção de educação física, né, na abordagem da aula aberta, é utilizado muito o que os alunos conhecem e eles têm o poder de decisão nas aulas, tá? O poder de escolha. Então, dessa maneira, a relação professor-aluno estabelece a partir de uma ação de coparticipação. Então, há a participação de todos os agentes nesse processo, tanto o professor quanto alunos, que se amplia gradativamente de acordo com o amadurecimento e a responsabilidade assumida por todos. Então, essas escolhas de conteúdos, de objetivos, esse planejamento da aula, ele é feito em coparticipação. Então, não é somente o professor, são os alunos também. Aí a gente pode fazer uma crítica, né? Se me permitem, uma crítica a essa abordagem que eu acho interessantíssima. Porém, será que os nossos alunos têm essa autonomia e essa maturidade para trabalhar em coparticipação com os professores? Nós não estamos falando somente em escolha de conteúdos. Isso eles adoram escolher. Vamos jogar futsal, vamos jogar futsal, vamos jogar futsal, vamos jogar futsal. Mas é escolhido um objetivo? É feito um planejamento de como serão essas aulas? Ou é simplesmente escolhido um conteúdo que eles querem fazer de forma prazerosa para o lazer? Então, é sim uma abordagem muito interessante, mas a gente tem que pensar se ela é viável para os nossos alunos. Aí eu deixo para vocês refletirem também sobre isso que eu falei, tá? Então, nós temos aqui a abordagem desenvolvimentista, que também é dos anos 80, e tem como principais autores o professor Botani, tá? Que é o professor da USP, e o professor Edson de Jesus Manuel, tá? São nomes
bem reconhecidos no meio da educação física, tá? Então, eles têm a habilidade motora com de seus conceitos mais importantes. Então, na abordagem desenvolvimentista, a habilidade motora é um dos conceitos mais importantes. Essa abordagem, ela defende a ideia que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Então, ele coloca o movimento como ponto principal da educação física. Então, ele é o principal meio e o principal motivo para que se haja a prática de educação física. Então, segundo eles, uma aula de educação física deve privilegiar a aprendizagem do movimento, embora possa estar ocorrendo outras aprendizagens em decorrência da prática das aprendizagens motoras, tá? Então, nessa abordagem, o movimento ele é o meio e ele é o fim da educação física. Se nós pensarmos na BNCC ou nos currículos mais atuais, será que é pensado somente o movimento? Será que a gente cai nessa abordagem? Ou será que a gente pensa de uma forma mais cultural? Lembra que já foi falado da cultura corporal de movimento? Então, o movimento na educação física que a gente aborda hoje e segue segundo a BNCC, nós não temos como movimento ser o principal meio e fim da educação física. Nós pensamos um pouco mais de forma mais ampla, tá? O movimento, sim, é essencial e fundamental para as nossas aulas, mas é trabalhado todo um cunho cultural também, tá? Eu deixo para vocês refletirem essa ideia também. Aí nós temos também o professor João Batista Freire, outro nome muito interessante na educação física. Ele é um dos principais autores da abordagem construtivista, tá? Vocês já devem ter ouvido esse termo ao estudar educação. Então, essa abordagem surgiu no final da década de 80, tá? Ela ocorreu mais para o final dos anos 80 e apresenta uma proposta baseada na construção do conhecimento a partir do movimento. Então, o movimento é uma forma de se construir o conhecimento. Haja vista que seus pressupostos estavam voltados para o uso do movimento como um meio de educar em diferentes esferas. Então, o movimento, ele é uma forma, é a partir dele que se constrói o conhecimento. Dentre as premissas dessa abordagem, destaca-se o trabalho articulado da educação física com outras áreas do universo escolar. Então, não se pensa a educação física sozinha, se pensa a educação física juntamente com outras áreas, com todo o universo escolar. Então, nós já vemos uma abordagem que vai para além do simples movimento, mas que pensa uma educação física mais integrada ao universo escolar, tá? Não estou defendendo nem criticando nenhuma abordagem. Estou simplesmente mostrando para vocês os pontos de cada uma, tá? E muito superficialmente. Caso vocês tenham interesse, eu posso apresentar depois bibliografias em que vocês vão poder se aprofundar mais nessas abordagens e de forma a conhecer e até ter simpatia por algumas abordagens. Porque se a gente for pensar, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a gente não abraça uma só abordagem em nossas práticas, a gente acaba pegando pedacinhos que nos encantam de cada uma e construindo a nossa prática como professor a partir disso, tá? Então, continuando. Aí nós temos a abordagem crítico-superadora, que ela já é dos anos 90, tá? Então, ela é mais moderna que as outras. Por sua vez, entende que a educação física tem como objeto de estudo a cultura corporal, tá? Vemos que não é cultura corporal de movimento, e sim cultura corporal.
Depois nós podemos usar, eu posso trazer para vocês outro vídeo diferenciando o que é cultura corporal, o que é cultura de movimento e o que é cultura corporal de movimento, porque cada uma dessas três representa, ela é embasada por um autor diferente, tá? Então traz características diferentes. Então aqui nós estamos falando da cultura corporal. Então, ela tem como objeto de estudo a cultura corporal a partir do jogo, do esporte, da dança e da ginástica. Então, a gente vê já um movimento mais parecido do que a gente tem hoje, tá? Esses devem ser desenvolvidos a partir de uma visão histórica, tendo como objetivo a transformação social. Então, é o aluno ter aquela vivência, conhecer aquelas práticas, toda a sua visão histórica, e isso lhe dar poder de transformação social, de uma mudança no mundo, tá? Então, aqui a gente já vê uma educação física para além da sala de aula. E a educação que se vê nessa abordagem também é uma educação para além da sala de aula, uma educação que proporcione uma mudança social, uma transformação social, uma transformação da sociedade, tá? Então, podem ser apresentados como principais autores dessa abordagem os professores Walter Bratt, o Lino Castellani Filho e a Celita Farel, tá? Então, são autores também bem interessantes para se conhecer. Então, vejam que elas já vão se aproximando um pouco mais da educação física que a gente tem hoje. Aí nós temos também nos anos 90 a educação física plural. Entende-se o movimento humano enquanto uma construção cultural. Então, a gente continua no pé de pensar a educação física e pensar o movimento como uma construção cultural, tá? E considera-se que os alunos são diferentes e que numa aula, para alcançarmos todos os alunos, deve-se levar em conta essas diferenças. Então, aqui você já entra em um outro patamar e reconhecer a pluralidade presente dentro da sala de aula, essa heterogeneidade presente dentro da sala de aula. Então, a pluralidade das ações é aceitar que o que torna os alunos iguais é justamente a capacidade de eles expressarem-se diferentemente. Então, você tem a diferença como um ponto principal nas aulas. A diferença, ela não é abolida, e sim acolhida, tá? Então, essa abordagem, ela tem como principal autor o Josimar Daolio, que ele traz muito essa questão da educação física cultural, tá? E entra nessa ideia que a gente pode trazer até como uma ideia inclusiva, sim. É uma proposta inclusiva de uma educação física que acolhe a todos. Lembra que a gente falou daquela educação física excludente que a gente tinha? Nestas novas propostas, não. Nós temos uma educação física que valoriza as diferenças, uma educação física que valoriza essa heterogeneidade presente dentro da sala de aula. Aí nós temos também nos anos 90 a abordagem da saúde renovada, tá? Então, ela é defendida pelo professor Dagmar Pinto Guedes e o Marcos Narras, tá? Eles apresentam já uma educação física mais biológica, tá? Lembra que eu falei que eles beberam fora do país em diferentes fontes, então eles trazem ideias diferentes. Então, o Narras e o Guedes, eles trazem né, essa ideia de educação física mais biológica, que a educação física ela é entendida como promotora de saúde, a partir de um estilo de vida mais ativo, trabalhando conceitos relacionados à aptidão física e saúde, de maneira a favorecer a adoção de hábitos saudáveis quanto à atividade física. Aí a gente pensa, nossa, mas que voltada para a saúde? Sim, se a gente for pensar na nossa educação física hoje, ela traz também um olhar sobre a promoção de saúde, o incentivo à prática de exercícios físicos, de modo que
as nossas crianças sejam cidadãos ativos e que conheçam o seu corpo, conheçam as suas possibilidades. Então, se a gente tirar um pouquinho dessa ideia e juntar com algumas outras, a gente vai ver que vai se encaixando o que a gente conhece como educação física hoje, tá? Em relação às abordagens não preditivas, nós podemos citar as abordagens humanista, psicomotora, sistêmica e crítico-emancipatória. Então, vamos lá. Segundo a abordagem humanista, que é dos anos 80, tem como principal autor o Vitor Marinho de Oliveira. O professor, ele integra-se ao ambiente escolar, constituindo-se como um agente educador, um orientador da aprendizagem, cabendo-lhe a promoção de crescimento pessoal dos alunos. Busca contribuir na ampliação da consciência social e crítica dos alunos, tendo em vista sua participação ativa na prática social. Então, vejam que vocês vão ver que as abordagens não preditivas, elas não indicam exatamente um caminho, elas são mais amplas. Talvez podemos usar até o termo, não sei se corretamente, mas filosóficas, mas que tem um conteúdo muito bacana, que o professor, ele é um agente educador, um orientador da aprendizagem, cabe-lhe a promoção do crescimento pessoal dos alunos, busca contribuir para a ampliação da consciência social e crítica dos alunos, tendo em vista a sua participação ativa na prática social. Então, é uma educação física crítica, uma educação física em que você faz com que os alunos pensem, que os alunos sejam críticos sobre aquilo que eles praticam, que eles assistem, que eles conhecem, tá? Que também vem em direção um pouco à nossa educação física hoje, em criar cidadãos críticos que possam reivindicar melhores condições de saúde, melhores condições de lazer, reivindicar os seus direitos e tendo consciência dos seus deveres também, tá? Continuando. Aí nós temos a abordagem psicomotora, que surgiu nos anos 80, tendo como principal autores o Ayrton Negrini e o Mauro Ghiseline, e visando a formação integral da criança, então a formação da criança como um todo, sua formação motora, cognitiva, social, psicológica, formação integral da criança como um todo, não vem uma criança fragmentada, que se trabalha só o motor na educação física, o cognitivo dentro da sala de aula, o social em momentos em que as crianças estão juntas, não. É uma criança que tem uma formação integral, uma formação total, tá? Que em todos os momentos se trabalha tudo, não fragmentada. Então, a partir do desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. Então, se trabalha na educação física não somente o motor, mas sim o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, tá? Defende-se uma ação educativa que deva ocorrer a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atividades corporais. Então, o que a criança sabe, o que a criança faz espontaneamente, é levado muito em consideração nessa abordagem. Os professores vão trabalhar em cima disso, a partir dessas atitudes corporais e desses movimentos espontâneos, tá? Lembrando que não há um método específico para se trabalhar essas abordagens, tá? Essas que a gente está falando agora. Continuando. Aí nós temos a abordagem sistêmica, que também é dos anos 90, tá? Nessa abordagem, os alunos não devem somente conhecer a cultura corporal, mas também devem vivenciá-la. Olha o enfoque na vivência dessas práticas.
a partir de manifestações como o jogo, o esporte, a dança e a ginástica. Então, não é só conhecer ela culturalmente, mas também vivenciá-la, praticá-la. Então, a educação física deve introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento. Olha a cultura corporal de movimento aí. Com quem que a gente vê ela? Com o Beth e Zuliane, tá? Então, a educação física deve introduzir, colocar a criança e integrar, fazer com que ela participe na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para usufruir. Então, é aquela criança que vai saber utilizar essas manifestações da cultura corporal de movimento e vai saber também modificá-las para seu uso, vai saber levar para além da escola, para o seu momento de lazer, para o seu momento de exercício, tá? Então, em benefício da qualidade de vida. Então, formar um cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para usufruir em benefício de sua qualidade de vida. Então, é saber retirar aquilo que está dentro da escola, aquilo que ela está aprendendo ali, e utilizar para além dela. Então, bem semelhante com o que a gente trata hoje na educação física, né? Aí nós temos aqui a abordagem crítico-emancipatória, que também surgiu nos anos 90, tendo como autor o professor Eleanor Kunz, tá? Então, o Kunz, ele acredita, Kunz, né? Desculpa se a pronúncia estiver equivocada, acredita que o ensino para a emancipação do sujeito, para a libertação do sujeito, a partir do uso da linguagem. Então, olha aí em quem o nosso currículo do Estado de São Paulo bebeu, né? E depois a BNCC, trazendo a educação física como uma linguagem, tá? O aluno, enquanto sujeito do processo de ensino-aprendizagem, deve ser capacitado para participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa a aquisição de capacidades de ação funcional, mas também de reconhecer e problematizar sentidos e significados nessa vida através da reflexão crítica. Então, não basta o aluno saber praticar, é de fundamental importância que aquela prática tenha um sentido e um significado para ela, que ele saiba ter uma reflexão crítica sobre aquela sua prática, tá? As discussões suscitadas pelo movimento renovador, elas já apresentam indícios de um processo de busca de uma educação física mais inclusiva. A gente pode ver, né, diferente daquelas da educação física que a gente tem lá, a militarista, a higienista, a eugênica, a esportivista, que eram extremamente excludentes, a gente já vê uma educação física vindo com um cunho mais inclusivo, né? Buscando uma educação física realmente para todos. Então, tais como a abordagem crítico-superadora, sistêmica, crítico-emancipatória, humanista e a educação física plural, elas trazem essa ideia de uma educação física inclusiva. Talvez não utilizando essa palavra exatamente, mas na sua ali implicitamente ou até mesmo explicitamente, mas não utilizando o termo inclusão, ela mostra um olhar, uma visão de uma educação física para todos, tá? Então, essa busca por romper com a visão de uma educação física voltada apenas para os mais aptos e habilidosos, como era apresentado anteriormente. Então, esse movimento renovador vem para mudar essa educação física que era excludente, voltada para os mais aptos, voltada para os melhores, né? Ela vem com um olhar
de uma educação física realmente educadora, uma educação física escolar, uma educação física que nasce e floresce dentro da escola, tá? Pessoal, então, por hoje é só. A gente viu aí as abordagens, né? Não todas, óbvio, existem muitas outras, mas eu utilizei a classificação do Shigo 9, né, entre não preditivas e preditivas, para apresentar para vocês algumas dessas abordagens, umas bem conhecidas, outras menos conhecidas. E na próxima videoaula nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que vem após esse movimento renovador da educação física, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, no e-mail, tá? Eu fico à disposição. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Se cuidem por aí. Até semana que vem.